Muito bom estarmos juntos nessa manhã. Série Religare. Nós encerramos a série Psique e, para a glória de Deus, ouvimos muitos comentários a respeito desse encontro. E a série Religare também vai estar abordando temas bastante interessantes. E vamos hoje estar falando sobre amor. Amor sólido em tempos de relacionamentos líquidos. E o texto base da nossa reflexão é 1 Coríntios 13, versículo de número 4 a 7. Um texto muito conhecido por aqueles que fizeram da palavra de Deus o seu pão de cada dia. O amor, diz Paulo, é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata. Essa é a conceituação de Paulo, um dos homens mais preparados de seu tempo. E é interessante a gente ouvir esses feedbacks retóricos, às vezes, quando a gente pergunta para alguém: o que é isso? E a pessoa começa a elaborar, a partir do seu capital intelectual, um conceito, uma proposta, uma leitura de realidade. E é Paulo quem está falando, uma das figuras mais geniais da humanidade, que tirou praticamente a igreja de dentro da sinagoga e transformou o cristianismo numa religião universal. É a ele que a gente tributa esse feito do cristianismo. E ele diz que o amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E aí vem o coração da questão. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Essa é a narrativa de Paulo a respeito do amor. Todos nós somos seres peninsulares e não insulares. Portanto, somos seres sociais pensados para viver e conviver. E nessa relação entre viver e conviver, nós precisamos, obviamente, nos relacionar. A questão é que os tempos mudam e as formas de se relacionar também. Consequentemente, pessoas, por causa das mudanças, também mudam. E aí, não precisamos ser pessimistas para entender que nem sempre essas mudanças, elas são positivas. Como a nossa reflexão hoje está pautada em dois conceitos bastante interessantes, encontrados nos estudos de química, nós, de alguma maneira, vamos tentar aqui diferenciar esses conceitos, para poder entender do que se trata o assunto de hoje. Na natureza, nós encontramos 3 estados físicos: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Esses estados, eles refletem muitas vezes a forma como os nossos relacionamentos vão sendo construídos. Se a gente, por exemplo, levasse em consideração esses estados físicos, relacionando-os com o tempo,
A gente poderia, a partir de 3 períodos específicos, descrever que o período medieval foi um período que poderíamos denominar de sólido, o moderno de líquido e o pós-moderno gasoso. E esse termo é um termo bastante caro para um intelectual chamado Lyotard, que pensa o conceito pós-modernidade. Agora, é muito importante destacar que modernidade líquida e pós-modernidade são 2 propostas totalmente diferentes. Elas são pensadas dentro de uma linha de raciocínio que, para Zygmunt Bauman, que é o autor de Modernidade Líquida, difere. Quando a gente fala pós-modernidade, para ele, nós não estamos vivendo na pós-modernidade. Quantos já ouviram esse conceito pós-modernidade? Todos nós. Mas Bauman não aceita esse conceito. Para ele, o que estamos a viver é numa modernidade líquida. E para ele, e o desafio hoje aqui é a gente pensar a palavra de Deus, juntamente com a sociologia, para tentar entender o impacto da modernidade líquida no nosso modus vivendi e também no nosso modus pensandi. Isto é, por que é que a gente pensa da forma como pensa e vive da forma como vive? Então hoje a gente vai interagir aqui, para de alguma maneira tentar extrair lições que nos ajudem a caminhar com segurança nesse contexto marcado por inúmeras inseguranças, principalmente na área do amor. E aí eu trouxe aqui uma narrativa bem interessante para a gente poder entender o que é amor líquido, e eu quero que você preste muita atenção nessa narrativa que eu vou descrever, porque ela descreve de forma bem prática o que é amor líquido. A narrativa contém as palavras de uma jovem que foi notificada por mensagem sobre o término do relacionamento pelo namorado. Quer dizer, acabou por mensagem, por WhatsApp. A gente estava ótimo, diz ela, estava indo tudo muito bem. Aí ele me convidou para fazer uma viagem com a família dele. Aí eu fui, conheci a mãe dele, os irmãos, a irmã, o pai. A mãe dele me adorou, foi tudo muito incrível. Aí eu voltei dessa viagem, estava tudo 1000 maravilhas, tudo incrível. E de repente ele mandou uma mensagem dizendo que ele não estava mais a fim de ficar comigo e que não dava para ele naquele momento e que ele não estava querendo nada sério, que precisava ficar sozinho e que tinha sido ótimo me conhecer e que eu era uma pessoa muito importante na vida dele, mas que ele não estava querendo nada sério. E foi assim, por mensagem, que a gente terminou. Quer dizer, tipo assim, ele terminou comigo. E aí, depois de um mês, eu fiquei sabendo pelo Instagram dele que ele estava namorando uma outra pessoa, tipo assim, namorando, quase noivo, quase casado. E depois, pelo que eu soube, eles foram morar juntos. Ou seja, não é que ele não estava querendo namorar ou algo sério. Ele não estava querendo nada comigo. Já ouviu essa história alguma vez? E a pergunta é, afinal de contas, como chegamos até aqui? Sem dúvidas, as mídias sociais, elas têm um papel muito importante. Sobretudo, os aplicativos e sites de relacionamentos para solteiros. Trata-se
E aí, quando a gente faz uma leitura desse fenômeno, para poder entender como se dá essa descartabilidade dos relacionamentos, trata-se, na verdade, de um fenômeno anterior à internet. E é só a gente pensar, por exemplo, na economia e na estratégia do mercado pós-Segunda Guerra Mundial. Porque foi a partir dali que tudo começou a ser pensado para não durar. Hoje, todos nós sabemos que tudo aquilo que nós utilizamos, e na sua totalidade, quase tudo aquilo que a gente utiliza, está dentro daquilo que se conhece como obsolescência. Grife esse termo. Obsolescência, como o próprio nome já diz, é aquilo que já está prestes a se tornar inútil, ultrapassado e obsoleto. E aí é muito importante a gente distinguir aquilo que ficou conhecido como obsolescência perceptiva, percepção, e obsolescência programada. Qual é a diferença entre ambas? A obsolescência perceptiva ocorre quando um produto que funciona perfeitamente passa a ser considerado um objeto obsoleto devido ao surgimento de uma nova versão, com estilo diferente ou com alguma alteração em sua linhagem de montagem. Isso está muitas vezes bem explícito para a gente nos carros. Carro que saiu com um designer diferente por ser o do ano. Então, você se sente quase que na obrigação de mudar, de substituir, de trocar algo que está perfeitamente bom por algo novo. Isso acontece com celulares. A era dos iPhones. Você tem um iPhone número X, e aí sai um outro iPhone número tal. E aí, como muitos dos seus amigos possuem, a sua rede de contatos possuem, você se percebe quase que na obrigação de trocar de aparelho para poder estar atualizado. E em alguns casos, que claro, não chega a ser isso, mas a pessoa pensa assim, ela pensa que vai ser aceita por aquilo que ela tem, o que é um equívoco, o que é um grande equívoco e trágico, por assim dizer. Que ela vai ser aceita por aquilo que ela tem e não por aquilo que ela é. Então ela tem que trocar de celular. Televisão é um outro exemplo. Imagine você chegar, por exemplo, num lugar e aí você encontra uma pessoa com aquela tela, né, diferenciada, arcaica de computador, né? Não é de LED, não é fininha. Você olha e diz assim: percebo que fulano ou fulana não se atualizou. Então, de alguma maneira, nós fomos quase que programados a observar a realidade a partir de uma certa atualização, considerando pessoas que não se atualizam como obsoletas, fazendo delas muitas vezes objeto também. Isto é, se alguém não se atualiza, significa que esse alguém também é arcaico. Se ele não está realmente dentro deste pacote chamado obsolescência perceptiva. E aí a gente aplica isso para muitas coisas. E isso de alguma maneira também vai ter implicações relacionais. A outra obsolescência é a obsolescência programada, que é uma técnica utilizada por fabricantes para forçar a compra de novos produtos e itens em decorrência de sua vida útil.
Daí o porquê de ser programada. E um exemplo está nas lâmpadas. Nenhuma lâmpada é criada para durar para sempre. Chips. Por exemplo, determinadas máquinas fotográficas têm um chip que faz uma contagem de tantos cliques. Quando passa de uma determinada contagem, ela para de funcionar. Simplesmente para. Por quê? Porque ela não foi criada, ela não foi pensada para durar para sempre. Ou seja, tudo tem uma vida programada e essa cultura de mercado, gente, muitas vezes acaba refletindo nas relações. E aí eu penso que a maioria das nossas crises em relação ao modo como o mundo se encontra reside no fato de nós desconhecermos uma palavrinha que eu trouxe aqui, ela é alemã, que significa Zeitgeist. Essa é uma palavrinha que você pode depois estudar com bastante calma. É um termo que comporta um universo de descrições que nos ajudam a compreender o nosso momento. E o conceito traduz a ideia de um clima cultural e intelectual que permeia toda a atmosfera global. Quer dizer, é quase que o conjunto de conhecimentos da humanidade acumulados que chegam até nós. Daí o porquê disso se tratar de um processo cumulativo, advindos de um percurso histórico que somatizadas refletem no aqui e no agora o estado de como e por que o mundo se encontra onde se encontra. Então, dito isso, a gente chama, por exemplo, modernidade líquida, redes sociais, quando obsolescências são somatizadas, eles acabam, na verdade, por resultar em outras questões que vão aparecer aí, como obsessão pelo corpo ideal, né? Encontrando muitas vezes o seu ápice no culto ao corpo. Quer dizer, cuidar da saúde é uma coisa, cultuar o corpo é outra coisa, completamente diferente. E aí chegamos na era dos excessos. E aí a gente, por exemplo, percebe hoje a recorrência de filtros e aplicativos de maquiagem para ocultar a face das pessoas. Você vai buscar uma pessoa no aeroporto, em algum lugar, e aí você, depois de meia hora, olha para a imagem do perfil dela no Instagram ou no Facebook e você diz: eu acho que não veio. Aí de repente tem uma pessoa lá no canto, você timidamente vai, se aproxima: oi, tudo bem? Não viu essa pessoa passar por aqui? Aí ela: nice to meet you. Hadim Machité, muito prazer. Quer dizer, aí a pessoa olha e diz: mas está diferente. Só que ela não fala. Mas veja, a gente também percebe, gente, o culto às celebridades. Tudo frutos de um contexto, que é a sacralização de ídolos humanos. E o culto à celebridade, gente, é um problema, porque na psiquiatria existe uma grande diferença entre admiração e obsessão. Não há nada de errado em a gente admirar alguém. O problema está em você idolatrar alguém.
E o que existe de pessoas que infelizmente cometem isso aqui. Começam até mesmo a se comportar da mesma forma. Culto às celebridades. E aí, isso me leva à conclusão que tais pessoas, de alguma maneira, estão desreferencializadas de si mesmas, por não se conhecerem, e tudo isso como fruto de um não conhecimento de Deus. Porque quem conhece a Deus se conhece também. O conhecimento de Deus me permite o conhecimento de mim. Por que muitas pessoas não são elas? Porque elas ainda não se encontraram com Deus. Elas se encontraram com uma filosofia, elas se encontraram com uma religião, mas elas não se encontraram ainda com o Cristo da fé. Porque a hora que você se encontra com Deus, você passa a se conhecer de fato. Porque o conhecimento de Deus e o conhecimento de quem você é estão intrinsecamente vinculados. Uma coisa está ligada à outra. Você só tem autoconhecimento a partir do momento que você sabe quem Deus é. E o porquê que você está aqui. Se você não tiver isso resolvido e claro para você, você vai, infelizmente, celebrar, cultuar celebridades. E eu às vezes fico triste, gente, quando eu vejo isso no nosso meio. Sabe? Existe um pastor que ele diz que quando você quer conhecer se alguém realmente está na unção de Deus, se tem de fato a unção de Deus sobre a vida dele, olhe como é que ele se comporta diante de famosos. Quer dizer, tem gente que até muda. Fica bobo. Gente que fica bobo. Por causa de uma pessoa. Esse é um problema identitário que você precisa resolver. E a gente assiste isso. E isso está dentro dessa categoria aqui, ó, culto às celebridades. E outras coisas, como endividamento alimentado pelo consumismo, né, onde se compra o que não precisa para se impressionar quem não conhece. E temos também a mediatização da violência, gerando paranoia e medo, e a religiosidade em excesso, esvaída de qualquer tipo de espiritualidade, cuja ética não converte o caráter, gente. Quer dizer, no Brasil a gente tem cada vez mais, de acordo com os censos, número de pessoas que estão aderindo, e o termo correto é aderir, porque aderir é diferente de converter. Se você teve uma experiência de conversão e nada foi alterado, seu modus vivendi, seu modus pensandi continua sendo o mesmo, questione a sua vocação, a sua conversão, retificando. Questione. Porque um encontro com Jesus altera a sua percepção da realidade em 360 graus, meu amigo. Você passa a não se localizar mais nas suas referências antigas depois que você se encontra com Jesus. E o arquétipo da conversão está em Atos 9, Paulo. Seu mundo vira de cabeça para baixo. Porque até ontem você tinha referências espirituais e endereços que agora já não valem mais. Porque o seu encontro com Jesus ressignificou todos os capitais que você possuía. Religiosos, intelectuais. Colocou tudo em questão. Colocou em interrogação todas as coisas. E não é sem razão e sem motivo que agora você precisa de alguém que já anda há mais tempo com Jesus para te dizer como é que você precisa andar no caminho. Que é o que acontece com Paulo. Porque cristianismo não é eu aceito Jesus agora e aí está tudo certo. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é assim. Isso é religião. Cristianismo é, eu tive um encontro e uma experiência de conversão com Jesus e agora alguém que já anda mais tempo com Jesus vai me orientar. E aí nós chegamos nos discipulados. Bom,
Olhando isso tudo, a gente chega também, saindo um pouquinho da questão da religião, para a instabilidade nos relacionamentos, São alguns dos elementos que descrevem esse período de insegurança caracterizado pelo advento da modernidade líquida. Então, como a ideia hoje aqui é falarmos em amor sólido e relacionamentos líquidos, nós vamos começar fazendo uma distinção entre o estado sólido versus o estado líquido, para compreendermos esses impactos na vida. A priori, o corpo sólido, ele apresenta forma e volume bem definidos, possuindo uma propriedade bem estruturada. O mesmo não ocorre com os líquidos, que aliás, têm volume definido, mas não tem forma própria. E se você duvida disso, experimente pegar um copo de água e substitua de um frasco para o copo, por exemplo, e você vai ver que o líquido, ele vai se adequar ao formato do objeto. O que, parafraseando, significa dizer que qualquer tentativa de moldar o líquido será vão. Você não consegue moldar o líquido. E aí, quando a gente tem uma compreensão disso, a gente vai entender por que é que Bauman vai chamar isso de amor líquido. Aliás, Amor Líquido é uma das suas obras mais vendidas no Brasil, e eu deixo aí como recomendação para você essa leitura, que por sinal é muito interessante, que esse autor faz. Agora, amor líquido, amor. O que é amor, afinal de contas? A gente abriu aqui o encontro citando 1 Coríntios 13, dizendo que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. Bom, mas o que é o amor? É interessante, gente, porque um dos best-sellers que possivelmente alguns dos senhores já têm ouvido falar é As 5 Linguagens do Amor, escrita por Gary Chapman. Quem aqui já leu essa obra? Veja que interessante. O que ele destacou? Que o amor é um conceito impreciso. O amor é um conceito impreciso. É comum a gente ouvir as pessoas dizendo que amam. Por exemplo, existem pessoas que amam pessoas. Amém? Glória a Deus. Amam pai. Eu amo meu pai. Eu amo a minha mãe. Eu amo meu filho. Eu amo a minha esposa. Eu amo meu marido. Eu amo os meus amigos. Então, uns amam pessoas. Agora existem outros que amam coisas. Eu amo meu carro. Eu amo a minha moto. Eu amo o meu barco. E para aqueles que podem, eu amo o meu avião. Eu amo o meu jato. Já outros amam lugares. Eu amo viagens. Eu amo praia, pastor. Olha, eu amo praia. Outros, eu amo deserto. Meu Deus, tem gosto para tudo, né? Aleluia. Eu amo deserto, pastor. Eu amo pousadas. Pastor, olha, eu amo pousada. Já outros amam comida. O povo que gosta de comer já chegou. Aleluia. Pastor, eu amo churrasco, pastor. Só os que amam churrasco. Tem uns que gostam de um trem doido chamado sushi. Eu amo sushi. Pastor, eu amo vatapá. Meu Deus. Pastor, eu amo um vatapá. Muito parecido com destampar. Quer dizer, tem gente que ama comida. Outros amam animais. Pastor, eu amo meu gatinho. Pastor, eu amo meu coelhinho. Pastor, eu amo o meu cachorro, pastor. Eu amo o meu coelho, eu amo pássaros e etc. Então veja, é um conceito impreciso. Porque
nem sempre se ama a mesma coisa. Veja que o amor, sem contar os vários significados que o conceito comporta, amor, e os vários tipos de amor. Veja, tipos de amor, que foi trabalhado aqui no encontro passado: Philos, Storge, Eros, e o amor de Deus, que é o amor ágape. Então, existem tipos de amor e modalidades do que pode ser amado. E aí, quando a gente fala de amor, o certo é que por amor, gente, muitos sobem montanhas, cruzam mares, atravessam desertos e suportam dificuldades indizíveis. E isso está em consonância com 1 Coríntios 13:7, quando Paulo diz que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê e tudo suporta. É por isso que sem amor as montanhas se tornam inacessíveis, os mares intransponíveis, os desertos insuportáveis, e as dificuldades passam a ser a sina da nossa vida. Quando a gente olha, por exemplo, para o amor eros, o amor de homem para mulher, lá em Cantares 8, 6, 7, tem uma descrição bem interessante. Inclusive eu trouxe aqui para a gente acompanhar. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. As suas brasas são brasas de fogo com veementes labaredas. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Olha que coisa linda, gente. Essa poesia, essa declaração. Então, o amor, na verdade, é uma experiência sine qua non na vida a dois. E aí eu digo, gente, que as pessoas não sabem o que é amor, porque amor não é sentimento. Grave isso, marque isso. Amor é uma habilidade desenvolvida pela aprendizagem. E aí, quando a gente diz isso, muitas pessoas se chocam, porque elas cresceram ouvindo que amor é sentimento, quando na verdade amor é uma habilidade desenvolvida. E a questão disso se dá porque a gente não foi ensinado na escola sobre esse assunto. E o simples fato de não haver uma escola do amor justifica o porquê de não compreendermos essa habilidade e comprarmos a ideia equivocada de que o amor deve ser algo a ser sentido e não racionalizado. E só sabe que o amor está na categoria da racionalidade, escute o que eu vou dizer, e não do sentimento, aqueles cujos espíritos se tornaram uma só carne. Porque o amor, antes de ser passional, ele é inteligente. O amor, antes de ser passional, ele é inteligente, assim como a fé. Eu estou sempre dizendo aqui que a nossa fé não é boba, não é uma fé ingênua, é uma fé inteligente. O amor também é inteligente. Porém, veja, é na inversão dessas categorias, queridos, que reside toda a contradição e decepção. É como se nós colocássemos a carroça na frente dos bois, atropelando os processos, confundindo também amor com paixão. Duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Porque paixão sim é sentimento. Paixão é um sentimento, diga-se de passagem, intenso, vinculado a patos, doença quase.
Quer dizer, eu estou apaixonado. Você está doente de amor. Que é um amor que entra na categoria de subdesenvolvimento. Porque não é o amor. Não é o amor. É quando as pessoas me perguntam, pastor, animais têm alma? Animal não tem espírito. Animal possui uma alma, mas não uma alma como a nossa. Então não chega a ser uma alma, mas como a gente ainda não tem um conceito para descrever essa substância etérea, a gente usa determinados conceitos. Só que isso gera confusão. Então, paixão é algo que dá para a gente trabalhar com bastante, digamos assim, propriedade. E aí, apesar de nós sabermos que a paixão está no campo da idealização, da atração física e outros adjetivos, nós sabemos que o amor, diferente da paixão, ele é maduro, ele tolera muitas vezes até deformidades e tantas outras deficiências de alguém que é amado, seja ela emocional ou física. A questão é que desde cedo a gente acha que amor e paixão são sinônimos, quando na verdade, meus irmãos, são antônimos. E aí, estar apaixonado por quem não erra é, digamos assim, uma coisa muito fácil. É fácil apaixonar-se quando não é preciso se desculpar ou aceitar desculpas. Quando não é preciso perdoar ou ser perdoada. É fácil apaixonar-se pelo que é perfeito. É fácil. Aquela ilusão de perfeição. É fácil se apaixonar quando todas as necessidades que deixamos explícitas, e principalmente aquelas que contamos nas entrelinhas, elas de alguma maneira, elas não estão dadas. É fácil concordar quando há concordância em gênero, número e grau. É fácil se apaixonar quando as contas não estão em atraso, está tudo certinho, quando a saúde vai bem, a conta bancária está em dia, bem alinhada, sobrando. Ai, como eu amo, aleluia. É amor, está tudo indo bem. É fácil, porque isso é paixão. Quando só há sorrisos, passeios, diversões, é fácil se apaixonar. O desafio da paixão é quando nós somos contrariados nas nossas certezas, em nossa pressa ou calma de viver. A paixão definitivamente não é fácil. A questão é que as pessoas estão desistindo uma das outras com muita rapidez, porque não percebem que ao invés de amar, se apaixonaram. E aí eu preciso dizer que o amor só se edifica nas dificuldades. Eu vou repetir. O amor só se edifica nas dificuldades. Quem está me ouvindo, diga amém. Na persistência. O amor é aquela habilidade que nos ajuda a atravessar as piores tempestades de mãos dadas, com o olhar no outro, muitas vezes encharcado, sujo de lama, querendo soltar as mãos, mas eu não vou soltar, eu estou aqui contigo, eu vou até o final, eu não vou soltar a tua mão de maneira alguma. Gente, isso é amor, porque quando se ama, se explica, se conversa, você fica disponível para se encharcar também, se enlamear, tanto quanto suporta o desejo de fuga, mas quando a chuva diminui, é este amor que surge mais fortalecido como uma rocha, que vai ao encontro do outro, que não desiste do outro. Então o certo, queridos, é que o amor é incontestável, é algo incontestável, é aquele tipo de experiência que já superou todos os estágios e fases da paixão, das unhas sempre bem feitas, da concordância de tudo, é aquele amor que suporta muitas vezes a dificuldade, a conta está negativa, mas
a gente vai vencer isso juntos. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você passou comigo as piores dificuldades. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aí a gente vê o que é amor e o que é paixão, né? De fato se revela. O tempo revela o que é amor e o que é paixão. O tempo revela. Eu fiz, foi ontem, uma reflexão a respeito dos elementos, né? A água e o fogo, né? A água que amolece a batatinha para maionese. Quem gosta de maionese? Aleluia. Domingo é dia de maionese. A água que amolece a batata é a mesma que endurece o ovo. O fogo que purifica o ouro é o mesmo que consome a palha. Então veja, o fogo e a água apenas revelam a essência das coisas. E o calor da aprovação muitas vezes revela o que é amor e o que é paixão. Quer dizer, a pessoa ficou do teu lado comendo praticamente o pão que o diabo amassou. O cara começou a ganhar um pouquinho de dinheiro, já troca de esposa. Diga, ui, ui, ui. Sei que não é fácil dar glória a Deus nessas horas. Mas quantos fazem isso? Começou a prosperar, a primeira coisa que faz é mudar de esposa. Isso é amor? Nem aqui e nem em Nárnia. Amor suporta tudo, é algo incontestável, é algo que já superou a fase da paixão, a fase da paixão. Quer dizer, você sabe que você ama quando aquela pessoa acorda com você do seu lado, gente, com aquela halitose que só Jesus na causa. E você diz o seguinte: I love you. Tem alguém aí, gente? Isso é amor. Você não desiste da pessoa, por mais difícil que ela seja. E aí, gente, amar não é fácil, e nunca será, nunca. Mas quando o amor conhece o melhor e o pior lado de uma pessoa, os seus encantos e desencantos, certezas e incertezas, virtudes e deficiências, presenças e ausências, e ainda assim permanece vivo, não tenhamos dúvidas de que o amor sólido foi encontrado e a habilidade foi desenvolvida. É por isso que amar leva tempo. Diga comigo, amar leva tempo. O desafio, gente, é reconhecer o amor mesmo em dias de silêncio, quando tudo está estranho ao redor, quando não há pistas do que se passa dentro do outro, quando até respirar parece não provocar movimentos. Em suma, é preciso ter sensibilidade e disposição. Sensibilidade e disposição para enxergar com clareza o fato de que o amor é uma habilidade e não um sentimento. Uma habilidade que se aprende com o tempo, convivência e suportabilidade. Ou você acha que você vai casar e vai ser tudo mil maravilhas, que nem Alice no país? Ah? Não. Vai ter discordância. Tem dias que você vai discordar, a pessoa vai falar e dizer, eu não concordo com isso. E esse é um dos problemas desses aplicativos, onde as pessoas procuram as outras pessoas por afinidade. Pura furada. Pura furada. Eu gosto de ler, eu gosto de não sei o que. Faz todo aquele currículo vitae bonito, né? Vem de uma imagem que é coisa linda. Só que na prática, gente, geralmente são os antônimos, os opostos que se atraem. O Bauman, ele tem uma frase muito interessante, gente, a respeito dessa questão das mídias sociais, que eu vou ler para você entender o que ele quer dizer
quando ele trata dessa questão de amor líquido. Ele diz o seguinte: no brilho ofuscante da pessoa escolhida, minha própria incandescência encontra seu reflexo resplandecente. A gente está querendo encontrar pessoas iguais a nós, quando na verdade o que nos une muitas vezes a alguém a vida toda são pessoas diferentes da gente, mas que nos complementam. O amor sólido, gente, é totalmente diferente. E aí o equívoco do homem atual é chamar de amor a experiência de paixão, que em muitos casos está mais acessível no pacote de benefícios do que no afeto propriamente dito. Esse tipo é o tipo de amor que a gente chama de líquido, que nós nos referimos. Porque quando os benefícios acabam, esse tipo de amor líquido também acabam. Quer dizer, são relacionamentos que já não suportam nada. É um amor que dura enquanto dura a felicidade. Quer dizer, aquele adágio, até que a morte os separe, é substituído até que a felicidade dure. Ah, pastor, acabou a felicidade, eu não estava me sentindo feliz, sabe, pastor? Aí acabou, partiu para outra. É amor líquido. Isso é amor líquido. Não é o amor sólido descrito pela Escritura, que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Um outro exemplo de amor líquido, gente, está na expressão fazer amor. Ai, fazer amor, que nada mais e nada menos é do que uma referência a noites avulsas de sexo. E aí, aqui a gente tem que dar um zoom, porque não dá para confundir habeas corpus com corpus Christi, gente. São duas coisas completamente diferentes. Foi realizado um experimento social, onde os participantes eles foram colocados numa ilha paradisíaca para tentar ganhar $100 mil. $100 mil. $100 mil ajudava hoje alguém aqui? $100 mil. E todos eles eram pessoas desconhecidas. Presta atenção nisso. Pega a visão. Todos desconhecidos. E foram selecionados pelo seu padrão de beleza exibido nas redes sociais. Todos jovens. Rapazes, moças, bonitos, belos. E o desafio era que aqueles jovens desconhecidos se conectassem, todos obviamente eram solteiros, se conectassem por atração, mas suportassem um mês de castidade, sem nenhum contato sexual ou beijo. Um mês de castidade e um prêmio de $100 mil. O experimento contava com um dispositivo de inteligência artificial que denunciava qualquer um dos jovens que viesse a cometer um ato ilícito. Bom, o experimento mostrou que muitos deles cederam à tentação do beijo. O Descartes diz, penso logo existo. Eu ressignifiquei essa frase de Descartes com beijo logo não penso. Porque depois do beijo, já não é mais a mente que pensa. São os comandos instintivos que estão no controle. Beijo logo não penso. E aí, alguns deles acabaram se beijando. O que acabou dando lugar a apertos diferenciados. Todavia o jogo concedia oportunidade de redenção. E foi aí que a turma se viu na obrigação de recorrer à ascese. O que é a ascese, pastor? Gente, a ascese é a renúncia de um prazer físico para a obtenção de uma recompensa. É quando você sacrifica algo para adquirir algo amanhã. Por exemplo, a ascese econômica, quando você para de gastar porque você quer comprar alguma coisa lá no final. Então você vai poupar, isso é uma ascese, um tipo de ascese. Mas existe a ascese espiritual, por exemplo, que a gente mais conhece é o jejum. Não vou comer, pastor, vou ficar de jejum porque eu quero poder. Aleluia, poder. Tem gente que faz assim, né? Na lição dos discipulados Novo Começo, a gente tem uma lição só explicando o que é jejum. Porque me parece que não está muito claro ainda para os irmãos e para as irmãs o propósito do jejum e o que é o jejum. Então,
é muito interessante a gente ter uma interpretação a respeito disso. Mas como o objetivo não é aqui explicar sobre o jejum, fica aí essa consideração. Mas se faz isso, ascese. E aí, gente, a ideia foi mesmo permanecer casto. E aí o experimento demonstrou, gente, aquilo que todos nós já sabemos. Que sem conexão afetiva, o que se tem são relacionamentos líquidos. Qualquer relação que tenha sua fundação no ato sexual está condenada à obsolescência. Está condenada. O experimento social que pega pessoas completamente dessacralizadas mostrou isso que a gente já sabe, que a gente ensina, que a gente fala. As pessoas, você precisa entender isso. Tem alguém me ouvindo? As pessoas não querem apenas conexão sexual. Elas buscam por companhia. Elas querem alguém que as escute, que as aceite como elas são. Nós damos ao nome disso família. É isso que as pessoas querem. Então, existem pessoas que pelo fato de se conectarem com alguém em decorrência da atração física, acabaram tendo decepções existenciais incontornáveis. Incontornáveis. É por isso que Salomão, possivelmente o escritor de Provérbios, vai dizer que vã é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Quer dizer, perceba, gente, que não é só a atração física que está na pauta. E aí, esse experimento é interessante, porque ele, de alguma maneira, mostrou que aqueles que conseguiram se conectar afetivamente antes de qualquer coisa e deixaram de pensar naquilo por um tempo, mas estabeleceram um diálogo, estes, depois que acabou o experimento, acabaram de fato se casando. Veja, acabaram realmente desenvolvendo algo sólido. E aí estudos mostram que a conexão afetiva, gente, não se dá apenas no campo da atração física, como eu destaquei, mas da racionalidade. Quando uma relação se constrói em cima de diálogo, respeito pelo corpo do outro, daí então a experiência sexual se tornará a verdadeira recompensa a ser celebrada, uma vez que superou o plano biológico e alcançou o reino do espírito. Porque quando os espíritos não se casam, os corpos ficam viúvos. E aí, é lamentável quando a gente encontra cristãos que dizem amar a Jesus, fazendo test drive e reduzindo o corpo do outro ou da outra a uma mercadoria a ser consumida. Quem te conheceu ontem e quer te levar para a cama, jamais, dificilmente, te levará para o altar. Então, a gente precisa entender o que é amor de fato. E aí, eu vou encerrar dizendo que casamento não é um nome, é um verbo. Não é algo que se tem, é algo que se faz. Não é algo que se programa, é algo que acontece. Não é um evento, mas é uma jornada. É por isso que a palavra de Deus vai dizer o seguinte: deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á ao seu cônjuge, e ambos serão uma só carne. Então, como destacado aqui inicialmente, não somos seres insulares, mas peninsulares. Fomos criados para viver e conviver. E nunca é tarde para encontrar o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor joga fora todo medo. Como diz Bauman, e eu sei que muitas pessoas não vão concordar com ele, mas aqueles que já tiveram essa experiência sabem que talvez ele não esteja equivocado. Não se pode amar duas vezes, assim como não se pode morrer duas vezes. De acordo com Bauman, a gente só ama uma vez, o resto é paixão. Vamos ficar de pé e vamos dar graças a Deus por esse encontro.